Olá pessoal, vamos a mais uma aula de processo de fabricação 2. Hoje é a aula de número 4, operações secundárias. Bom, nós estamos utilizando como referência bibliográfica o livro de Introdução aos Processos de Fabricação, do Michael Groover, sobre o assunto de operações secundárias. Então, iniciando essa aula de hoje, na metalurgia do pó, às vezes são necessárias operações secundárias para a finalização da peça final. Então, nós temos aqui uma lista de algumas operações secundárias que são feitas após a confecção da peça produzida por metalurgia do pó. Essa lista ela está baseada nesse livro que a gente citou. Pode ser que para outros autores o mesmo processo tenha um nome diferente, mas aqui nós temos essa listagem, tá? Então temos aí o processo de densificação ou reprensagem, ajustagem ou calibração, cunhagem, impregnação, infiltração, tratamento térmico e acabamento. São as operações secundárias que podem ser feitas na peça acabada no processo de metalurgia do pó. Bom, qual a função das operações secundárias? Quando nós queremos aumentar, por exemplo, numa peça já produzida, a sua densidade, melhorar a precisão da peça, ou adicionar algum detalhe na geometria da peça, nós utilizamos as operações secundárias. A primeira delas que nós vamos falar é a reprensagem. Ela vai ser uma operação de prensagem, visto que a prensagem em si, inicial, já foi feita. Então, nós temos aqui uma prensagem feita novamente. Então, por isso, reprensagem. Nesse caso, a reprensagem ela é feita numa matriz fechada e ela vai ser realizada com a função de aumentar a densidade da peça e ainda melhorar algumas propriedades físicas, como a própria densidade. Ok? Então, aqui uma figurinha com uma matriz fechada. Já a calibração, ela é utilizado o princípio de prensagem de uma peça que já foi sinterizada e é para melhorar a precisão dimensional. Como essas peças aqui que nós estamos vendo são peças de tamanho reduzido que exigem uma certa precisão dimensional. Então, é interessante, depois que você já faz a compactação, a sinterização da peça, e ela já foi produzida após o fim do processo de metalurgia do pó, você insira uma operação secundária para que seja feita a calibração da peça, melhorar a precisão da peça. A cunhagem é uma operação de prensagem de uma peça que já foi sinterizada e ela serve para acrescentar algum detalhe a mais na superfície do objeto. Ok? Então, se tem algum detalhe que você precisa inserir de qualquer forma na peça, mas você não consegue inserir pelo processo de metalurgia do pó em si, convencional, você precisa fazer uma operação secundária para inserir esse detalhe na superfície da peça. A usinagem, após sinterização, ela não é comum, tá? Ela raramente é feita, mas quando você precisa fazer alguns ajustes, principalmente na dimensão da peça, e criar alguns efeitos geométricos que não são fáceis de se obter por metalurgia do pó. Então, situações que você precisa criar rosca interna, por exemplo, de uma peça, nessas peças aqui, por exemplo, você tem rosqueamento aqui nessa parte, você precisa criar um efeito de rosca externa também,
ou até mesmo furo lateral, você pode utilizar o processo de usinagem em peças de metalurgia do pó. Ok? Outra operação secundária é a impregnação e infiltração. Nós vamos começar falando dos dois juntos, depois a gente vai separar um do outro. Então, ela pode ser explorada para criar produtos especiais. Como o que, por exemplo? Produtos que vão ter em sua constituição interna poros. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma peça, dentro dela ela tem uma série de poros. Esses poros podem ser preenchidos com certo tipo de fluido, desde óleo, por exemplo, polímero, ou até mesmo um metal. Tá? Um metal fundido você consegue inserir aqui dentro. Então, esse seria um exemplo de impregnação e infiltração. A porosidade é uma característica única das peças de metalurgia do pó por essa questão, né? Pode ser feita a impregnação e infiltração no material. Então, vamos diferenciar a impregnação da infiltração. A impregnação ela vai ser utilizada quando nós usamos aí óleo, por exemplo, ou algum outro tipo de fluido, como resina e polímeros. Beleza? Então, esses três tipos de materiais a gente utiliza e isso caracteriza o processo de impregnação. Então, aqui a gente tem uma figurinha, né? Temos aqui o nosso sólido. O sólido ele tem uma série de poros dentro dele, indicado aqui. E aí você coloca o infiltrante, que é o óleo. Tá? Ele vai impregnar-se nos poros da peça por meio de capilaridade. Se fosse, por exemplo, polímero, ele teria que estar na forma pastosa, né? Então ele teria que ser aquecido para impregnar aqui dentro dos poros. Onde a gente usa esse tipo de aplicação, né, da impregnação? Então, geralmente em engrenagens, tá? Componentes que têm partes de engrenagem semelhante a essa que a gente está falando, tá? Rolamentos também, como esse aqui que a gente está vendo, são exemplos de onde se realiza operações secundárias. Em mancais, que são autolubrificantes, eles são normalmente feitos de bronze, tá? Ou ainda de ferro. Eles têm 10% a 30% de óleo em volume e são muito utilizados aí na indústria automobilística. Agora, o outro processo de operação secundária é a infiltração. Então, nos poros da peça, que as peças produzidas por metalurgia do pó, eles são preenchidas com um tipo de metal. Esse metal é fundido, tá? Fundido. Então tem o metal aqui, ele é fundido, ele se impregna nos poros da peça. Conforme ele se solidifica, a peça vai ficar nesse estado com a parte do compactado mais a parte do metal solidificado. Também, né, o metal que é fundido, tá? Ele vai entrar pelos poros da peça por capilaridade, tá? Uma aplicação desse tipo de processo de infiltração é a infiltração de cobre em peças de ferro, tá? Produzidas aí por metalurgia do pó. Nesse caso, a peça que recebe a infiltração, ela vai ter uma densidade mais uniforme e uma resistência e tenacidade melhoradas, características desse processo secundário de infiltração. Por último, né, o tratamento térmico e o acabamento. Bom, os componentes da metalurgia do pó, como a gente viu em algumas discussões da aula número 3,
sobre os fornos utilizados para sinterização. Nesse processo de sinterização, há tratamento térmico utilizado dentro dos fornos, certo? Mas existem alguns tipos de tratamentos, no caso aí, por exemplo, você adicionar uma camada de zinco no material. Então, você pode utilizar um processo de galvanização para proteger aí o material. Você pode estar pintando o material, beleza? Entre outras coisas. Só que alguns cuidados especiais você precisa tomar em relação ao tratamento térmico para peças formadas por metalurgia do pó. Então, principalmente a porosidade dos materiais obtidos por metalurgia do pó, você não é recomendado fazer tratamento térmico que envolve, por exemplo, banhos de sal no aquecimento dessas peças de metalurgia do pó. Então, isso não é recomendado. E operações de galvanização, né, que adiciona uma camada de zinco na superfície do material, são aplicadas a peças sinterizadas para fins estéticos, tá? Fins de estética. E também para resistir à corrosão, hein? Ok? Então, são alguns exemplos aí de acabamento. Então é isso, pessoal. Terminamos essa aula. As referências que a gente utilizou é esse livro aqui, tá? De introdução aos processos de fabricação. Então, caso alguém precise de mais informações, é só procurar esse livro aqui que vocês vão encontrar tudo o que precisa de material. Então, até a próxima aula. Obrigado.